Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem? Vamos dar continuidade com o nosso conteúdo de ciências, que começamos na aula passada do tema 2 com o título Características das células. Na aula passada nós vimos a unidade das células e a estrutura das células. Hoje nós vamos dar continuidade com esse conteúdo falando sobre tipos de células. Existem dois tipos de células. São básicos esses dois tipos básicos. As células procariontes e as eucariontes. Nas células procariontes, o material genético fica disperso no citoplasma e não é delimitado por membranas. Os seres procariontes são unicelulares, ou seja, possuem apenas uma célula. E estão incluídos nesse grupo de seres procariontes as bactérias, que só possuem uma célula, um tipo de célula. Já os seres vivos que possuem células eucariontes, o material genético encontra-se envolto de um envelope nuclear, que é constituído por duas membranas que formam o núcleo, o centro da célula. Essas células representam alguns organoides, ou organelas, como, por exemplo, as mitocôndrias e o complexo de Golgi ou Golgiense, que são revestidos por membranas e não são encontrados nas células procariontes. Os organismos eucariontes podem ser unicelulares, como as amebas. Vocês sabem que a ameba é um tipo de verminose que infesta nosso corpo, como outros exemplos de amebíase, de verminose. E existem outras células eucariontes que são pluricelulares, como os animais e as plantas. Nós, seres humanos, nós temos o tipo de célula procarionte, porque temos múltiplas células, vários tipos. E as plantas também têm várias células. As células dos animais e das plantas são diferentes entre si, por causa da sua estrutura, a estrutura celular. As células vegetais, por exemplo, apresentam uma parede celular que é dividida em cloroplastos ou organoides, que participam do processo da fotossíntese. É como se fossem assim capas, é tipo uma cebola. Temos as capas e a planta é desse jeito. Tem a casca, tem o âmbar, que é o seu centro da madeira, e temos e outras partes também. O exemplo de células procariontes, elas têm um formato assim comprido de bastão, chamado de bastonetes. Ela é dividida em parede celular, que é a parte mais externa, que reveste a célula completa. Aí já na parte mais interior nós temos o citoplasma, a membrana plasmática mais no centro, o material genético, que é o núcleo, fica bem no núcleo, e ao lado do núcleo nós temos os ribossomos. Essa é a divisão, a constituição de uma célula procarionte. Já as células eucariontes, ela também tem suas estruturas, suas divisões. Nós temos os lisossomos, os centríolos, os ribossomos, as mitocôndrias, o retículo endoplasmático e o complexo de Golgi ou Golgiense. Cada uma dessas funções das células desempenham papéis muito importantes, tanto para os animais como para as plantas. Por exemplo, na unidade da célula, que elas são microscópicas, ela varia de um animal para outro, de uma planta para outro. Elas não são iguais ao tamanho das células, porque a maioria delas, quase todas, são microscópicas. Só podemos ver com aparelhos bem aproximados, bem especializados. E indicar o tamanho das células é uma tarefa difícil, porque os cientistas
tiveram que encontrar uma medida padrão para isto. Então essa medida padrão, ela vai sempre variando, porque cada vez mais eles estão estudando e descobrindo novidades dentro da célula e de tamanho de células. Por exemplo, nós temos aqui uma unidade, é o micrômetro. O micrômetro é o tamanho da célula, ele faz a divisão de 1 milímetro dividido em 1000, aí dá o micrômetro. E hoje em dia eles já estão usando outra medida mais aproximada, a medida mais recente, que é o nanômetro. O nanômetro é uma medida que eles dividem 1 milímetro em 10 milhões de vezes a célula. Então isso é muito interessante nós conhecermos essas divisões celulares. A divisão das células do animal, essa célula chamada de eucarionte, nós temos aqui os lisossomos. São pequenas bolsas que desempenham o complexo de Golgi e contém a enzima digestiva, que é essa substância que está em nosso corpo responsável pela digestão dos alimentos que nós comemos. E na planta, essa função é quebrar os açúcares que a planta precisa, que é a sua energia, o seu alimento. Aí nós temos os centríolos, que atuam na divisão celular, processo pelo qual as células se reproduzem. Quando morre uma célula, nasce outras, não é nem só uma, outras. Então essa divisão celular é responsabilidade dos centríolos. Elas vão se multiplicando. Nós temos também os ribossomos, que são as estruturas que participam da produção de proteína das células. Então, olha, são elas responsáveis para transformar o que nós comemos e o que a planta precisa em alimento, nutriente, para que possamos crescer, desenvolver e reproduzir. Aí nós temos as mitocôndrias, produzem energia utilizando os açúcares na presença de oxigênio. Olha aí, o oxigênio é muito importante para nós. As mitocôndrias são responsáveis para a quebra de açúcares no nosso organismo, transformando esses açúcares, que são 3 tipos de açúcares, em energia. Aí temos o retículo endoplasmático, é uma rede de tubos de membranas, na qual acontece a produção de várias substâncias. Essas substâncias nós temos muito a estudar. Nós temos vários tipos de substâncias no corpo, cada uma responsável por uma função vital do nosso corpo, que são das glândulas, a produção do suor, do cheiro, entre outros. E nós temos o complexo de Golgi, é formado por várias bolsas achatadas e empilhadas. Ocorre no armazenamento do alimento. Esse armazenamento é o transporte, depois vai ser transportado e transformado em proteínas pelas células, para dar continuidade à existência do ser humano, à existência dos animais, à existência das plantas. Ficamos por aqui, na outra aula continuaremos.